Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez abrindo nossas câmeras, nossos microfones para um bate-papo. E hoje vocês vão me dar licença, mas hoje vai ser um bate-papo que eu vou classificar como super especial, tá? Eu acho que não é segredo para ninguém, para nenhum de vocês, a minha paixão por essas coisinhas irritantes, peludas e de quatro patas rabulejentas. Essas coisinhas aqui. Não é segredo para ninguém que eu faço parte da ONG da Cão Sem Fome, que eu ajudo muito mais cachorro do que qualquer outra coisa nessa vida. E quando o pessoal da LC, sempre muito obrigado aos amigos da LC, que sempre tem sugestões, me mandaram o material da Heloísa, eu falei para eles, gente, não é se eu quero entrevistar, eu tenho que entrevistar a Heloísa. É obrigatório entrevistar a Heloísa. Tá? Por quê? Ela vai contar a história para vocês, obviamente, mas já adiantando um pouquinho, obviamente que os livros dela, não é um livro, é uma série de livros, tem a ver com essas praguinhas irritantes que fazem tão bem para a gente, que a gente não sabe viver sem, são os nossos petzinhos e a relação com eles. Mas ela vai contar para vocês, eu não quero adiantar nada. E eu quero começar, Elo, primeiro te agradecendo por estar aqui com a gente. E eu quero fazer uma pergunta. Quem é Heloísa Hernandes por Heloísa Hernandes? Ah, meu Deus! Bom, eu sou editora, sou designer e eu me interesso muito pelo tema da memória, né, da identidade, das escritas de vida. Muito legal isso, muito legal. Essa coleção de livros assim que eu estou trazendo assim para você retoma muito isso, né, das narrativas de vida, que foi um projeto a que eu me dediquei durante a pandemia. E esse projeto se chamava Livros Biográficos, mas aí eu fazia livros personalizados, então cada um me trazia uma história, e eu pensava em como criar um design assim para essa história, né? Como retratar essa vida da melhor forma. E bom, eu criei uma editora e nesse momento eu fiquei pensando, poxa, e por onde eu começo, né? Eu quero falar sobre essas histórias de vida e eu vou começar por um tema muito leve, né? Acho que divertido, que as pessoas assim gostam muito, assim. E eu pensei, poxa, eu vou falar sobre pets, porque acho que vamos dizer assim, 99, a cada 100 pessoas, 99 gostam, né? Sempre tem um chato no mundo. Sempre tem uma pessoa que é chata. Então, mas a imensa maioria é apaixonada, não é essa dúvida. Sim, então eu pensei assim, nossa, acho que talvez muita gente se interesse assim para contar a sua história com seu bichinho de estimação, né? E assim surgiu a coleção, né? E eu acho que tem tudo a ver com coisas que eu estava pensando também, com trabalhos que eu estava desenvolvendo. Eu acho muito legal, Elo, essa tua proposta de contar histórias. Até por uma coisa, para você ver como isso não perde a validade, nunca. Nós estamos gravando, pessoal, no meio, vamos colocar assim, espero, no meio para o final de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, as enchentes, as pessoas perdendo tudo. Mas sabe, Elo, uma das coisas que mais me comoveu, além de toda a questão da perda, além de toda a dor, além da questão dos petzinhos que estavam sendo salvos, tal, que eu me interessei muito por isso, foi uma entrevista que eu vi, eu acho que foi na Bandeirantes, se eu não me engano, e depois essa entrevista, acabaram tendo entrevistas semelhantes em outras emissoras, de uma moça, eu não devia ter mais do que 30, 40 anos no máximo, e a repórter fez aquela perguntinha boba. O que você está sentindo? É óbvio que tá todo mundo sentindo tristeza, é óbvio. Mas a resposta dela foi muito boa. E ela falou que o que ela mais sentiu em perder foi a memória dela. Porque na casa dela tinha fotografias, tinha história da vida, história da família dela, e isso se perdeu.
E ela falou, isso não vai ser recuperado, porque a minha avó já morreu, meu avô já morreu, a minha mãe está muito velhinha, e a história da minha vida, a história da minha família se perdeu, e eu não tenho como recuperar. E o que você falou, esse teu trabalho em registrar histórias de vida, eu acho que esse é um grande trabalho, seja do jornalista, seja do escritor, seja da pessoa que se preocupa em contar alguma, em deixar registrado alguma coisa. Esse teu trabalho é fundamental, minha amiga. Uhum. Eu vi também essa matéria na TV e eu acho que eu teria também o mesmo sentimento. Olha Por só. exemplo, eu não tenho mais a minha mãe, acho que e ela se foi há muito tempo, então não tenho nada digital, né? O que eu tenho Olha. são fotos impressas, e se eu perdesse isso também, eu ficaria muito, muito triste, porque as outras coisas você trabalha, você conquista de Sim, novo, agora exato, exato. esses registros, essas coisas de valor mais emocional, né? É muito complicado, não se repõe, né? E aí precisa ter um trabalho como o teu para deixar isso registrado. Eu acho que assim, ok, você vai falar, poxa vida, você tem uma coleção agora de 4 livros. Poxa, foram só 4. Mas, gente, não foram só 4. Foram 4 histórias que estão registradas e que estão marcadas e que não vão se perder mais. E isso tem que aumentar. De 4 tem que virar 40. Ah, não vai ser mais pela história do pet, vai ser sobre a história, sei lá, da porcelana da casa, não interessa. Mas tem que ficar registrada essas histórias. Porque, gente, vamos ser sinceros. A gente trabalha que nem uns camelos o dia inteiro. A gente consegue um monte de coisa. Se a gente não registra a nossa vida, a gente está trabalhando para quê? Para comer pizza no final do dia? Então, Elo, eu acho que o Sim. teu trabalho é fundamental. Obrigada. Bom, são 4 porque a coleção é de pets, né? Então, tem o livro do doguinho, doguinha, gatinho, gatinha, e a Que ideia legal. é expandir para escrita de vida mesmo, né? Porque, na verdade, eu comecei pelos pets, acho que tanto para o leitor, né? Começar a falar sobre a sua vida de uma forma leve, né? Uhum. É, de uma forma não assustadora, não que pudesse de repente travar no meio do caminho de nossa, agora lembrei de tal coisa, quer saber, não quero mais retomar esse livro, não quero escrever minha história, né? É. Tem sempre aqueles momentos assim mais difíceis, então eu vou começar primeiro por uma coisa mais leve, né? Algo que vai trazer muita alegria assim de relembrar, e Uhum. depois eu vou para outros temas, né? Então, Tá certo. a escrita de vida por si só, depois viagens, né? Acho que dá para Nossa, falar sobre a viagens sua é vida. fantástico. Gente, viagem é maravilhoso. Dá para falar sobre a sua vida a partir das músicas que você mais Uhum. gosta, né? Você já vai retomar assim um período de vida, né? Uma pessoa. Eu acho que tem muita coisa assim para criar. Nossa, e como, e como. Você sabe o que você falou? Eu entrevistei aqui no Café Cultural já faz um bom tempo. Já foi uma das. Eu acho que foi ano passado, comecinho, acho que mais de ano já. Uma pessoa que tinha escrito um livro sobre as cantoras do rádio. Só que ela não escreveu a vida das cantoras. Ela contou a história da época. Era um livro de história. Só que contado pelas cantoras e pelas músicas que tocavam na rádio naquela época. Ele começou com o comecinho de 1900, onde até a mulher era muito, não podia, né, era muito reprimida, até hoje é reprimida, mas naquela época era muito mais. Mas ele falou, esse é um livro de história, não é um livro de vida, eu não falo da vida delas, eu falo da sociedade da época através das músicas. E é muito legal isso. É possível você contar a vida de uma cidade, você contar a história, né, através de músicas, através de histórias de vida. Porque a história se faz através de vidas. História social, né, nesse caso que você está contando para gente. Eu acho que a música tá muito ligada aos seus afetos, né, a uma fase da sua vida, né? Então, Sim. nossa, quando
eu saía com tal pessoa, tocava essa música e tal, fui viajar, nossa, só tocava determinada música. Então, eu acho que se você for pensar assim nas suas músicas preferidas, não tem uma ordem assim muito cartesiana, né, de sentido, mas você vai lembrar de diferentes períodos da sua vida, diferentes pessoas, e tudo isso foi muito importante e diz muito sobre você, né? Então, as Nossa, e músicas, como? elas refletem a sociedade, né? No caso que você estava contando pra gente, né? Então, os gostos das pessoas, ou o que é dito Uhum. nas músicas, né? Então, Não, e o que é engraçado, você falou assim, né? As músicas preferidas. Gente, eu tô aqui lembrando, tenho, obviamente, tô com quase 60 anos de idade, mas assim, eu tenho várias músicas preferidas. E eu tenho músicas uhum, que eu adorava, músicas que eu ouvia assim até o disco riscava. Eu sou da época do disco, vai. Assim, mas só que aconteceu alguma coisa enquanto eu ouvia aquela música, ou eu tenho uma lembrança e que não é boa. Então, então eu não, apesar de ser uma música que eu gosto muito, eu não quero ouvir mais. Olha como impacta, né, os nossos gostos, as nossas preferências. sim, você sempre associa um momento mesmo, É. né? Por isso que dá para fazer o caminho reverso de contar a sua vida pelas músicas, porque diz muito sobre você. E você pode. E voltar, né? E voltar a gostar. Tem conjuntos que eu gostava quando era adolescente, daí, obviamente, a gente vai crescendo, vai se tornando mais besta, né? A gente devia ficar adolescente sempre. Mas, assim, não gosto mais. E hoje eu tô ouvindo de novo. Quer dizer, eu nunca parei de gostar, eu só sei lá por que não ouvia mais, mas eu sempre. Hoje eu tô voltando a ouvir, ou seja, a vida é cíclica também, né? A gente vai mudando, né? E às vezes a gente retoma alguns gostos e outros a Uhum. gente deixa de lado mesmo, né? Nossa, e falando de música, apesar de não ser o tema, mas tudo é tema aqui de bate-papo. É É, engraçado, né? Como eu tinha discos que eu adorava, eu ouvia quase todo dia aquele disco, não sei o que lá. Daí, quando eu não achei o CD daquele disco, então daí não teve mais, eu não ouvi mais. Hoje, com Spotify, o YouTube, que hoje você encontra coisas do. Nossa, olha o que eu achei aqui, o disco daquele conjunto. Aí eu tô ouvindo tudo de novo. Aí o pessoal fala, você só ouve essa música no YouTube? Mas eu ouvi ela quando eu tinha 18 anos, agora eu voltei a ouvir. Coisa de louco, né? Mas é engraçado, né? Mas me traz boas memórias, me traz sentimentos bons. uhum. E tem E toda essa discussão, né? Por exemplo, tenho amigos que são músicos e no início tinha essa coisa, né, de mas de repente ter minha música assim livre, né, para as pessoas escutarem, será que é bom? Será que eu não deveria receber algo por isso e tudo mais, né? Quanto que eu deveria hum, receber? Mas eu acho que você ter acesso a essas músicas faz com que você queira também saber mais, né, sobre a produção do músico, enfim. é, É uma música que vai puxando muita coisa, né? Nossa, e como, minha amiga. Agora, vamos voltar para a série dos 4 livrinhos, que eu acho que vale a pena. Como que foi o processo de escrita? Como que é o processo? Como foi? Você fez entrevista com as pessoas? Como que foi o processo de produção desses livros? Tá, o primeiro livro assim que eu pensei em fazer foi um sobre memórias pessoais, escrita de vida propriamente. Tá. Então eu já tinha um roteiro de perguntas e fiquei um pouco assim de começar de cara com essas narrativas de vida. E ao mesmo tempo vi que as pessoas estavam cada vez mais adotando pé e, e tinha assim tudo a ver com contextos sociais também que estavam se estabelecendo. Então eu comecei pelos pets. Eu achei que era o melhor caminho. Então eu pensei em algumas questões. Eu perguntei para algumas amigas assim que são tutoras, né, de gatos, de cachorros. E aí elas foram opinando assim e lapidando assim, não só as questões como em termos de ilustração, né? Então Uhum. eu fui recebendo assim um retorno delas, sabe? Aqui
você está falando de vacina, nossa, cachorro recebe muita vacina, você tem que aumentar aqui o número de linhas, né? Já os gatos dormem muito. Então, você pode trabalhar com alguns elementos, assim, almofada, sofá e tal, no livro dos gatos, né? Por exemplo, eu lembro que meu irmão falou, né? O livro dos gatinhos, né, tem a cor verde clara. E aí, para o meu irmão, era uma cor assim muito alegre para um gato, porque um gato é mais misterioso, tem uma coisa mais dark. Então, eu Tá. questionei minhas tutoras de gatos, né? Porque, por exemplo, o da gatinha é roxo, né? Ah, roxo tudo bem, roxo já tem essa atmosfera assim mais enigmática. Mais mística, enigmática, tá. Agora verde claro, não sei. Aí minhas amigas, não, mas gato também é muito alegre, sabe? Gato também Aham. brinca. Essa coisa assim, né? Que quem gosta de cachorro começa a falar assim, não, mas os cachorros são muito mais amáveis e tudo mais, Tem essa, né? tem essa rixa entre quem gosta de cachorro e quem gosta de gato. Tem mesmo, tem mesmo. Sim, e os gateiros são super não, mas o meu gato, né, é quase como é realmente parte da família, né, e tal, e Aham. enfim, tem o jeitinho dele, mas nossa, é super brincalhão e tal, não sei o quê. Então, cada pet também tem sua personalidade, né? E por E isso que, como? por exemplo, em vez de fazer um livro só, eu preferi fazer 4. Então, Perfeito. tem tem o doguinho, tem o da doguinha, gatinho, gatinha. Eu tentei ao máximo personalizar, sabe? Porque o pet é quase como se fosse um filho para o seu tutor. Então eu Olha, fiquei pensando, bobeando é um pouco mais, viu? Nada contra meus filhos, eu tenho três, todo mundo, assim, mas de vez em quando, assim, viu? Pro cachorro, eu dou presente pro filho, falar, e eu, pai? Ah, não, que eu comprei presente para o cachorro, não deu para comprar para você. Mas acontece. mas então é isso. Eu acho que eu não sei se eu fizer um livro só para tutores de doguinhos, doguinhas, gatinhos, gatinhas, eu não sei se eles vão gostar tanto, sabe? Eu acho que é Não, eu acho melhor que. personalizar, é melhor trazer ilustrações assim que sejam bem especiais, sabe? Que Sim, 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 a fantástica pessoa ideia. veja, tem tudo a ver com o meu pet, então eu vou comprar porque me identifico, né? Não, eu achei legal a forma como você fez, que é uma assim, normalmente você poderia simplesmente bater um papo e escrever uma coisa, mas tem um questionário, quer dizer, aí a tua metodologia, né? Ou seja, o questionário, a pessoa fala, você transforma isso num texto depois, né? Uhum. Então, eu pensei no livro assim em dois formatos, né? Um que é mais direcionado, assim, que a pessoa é meio que guiada assim a responder algumas perguntas de acordo com a vivência que ela tem Tá. com o pet, desde o momento assim que ela conheceu o pet, como é que foi, quem estava junto, se já tinha pensado assim em adotar um pet antes, como é que é na família, né? Porque às vezes você tem vontade, mas principalmente quando você é criança, né? Você depende muito da vontade dos seus pais também, né? Por Uhum. exemplo, minha mãe não queria, assim, de forma alguma, porque ela sabia que ela iria cuidar e tudo mais, né? A criança quer, mas quem cuida é o pai, né? Não tem jeito. Então, tem uma parte do livro que assim, são perguntas, espaço para resposta, mas aí no fim de cada capítulo tem algumas páginas livres para você poder colar suas fotos, poder pedir para outras pessoas Ai, escreverem depoimentos sobre que seu pet, show, Heloísa, que show, fazer que seus show. desenhos. Então, dá para você personalizar, né? Então, e tem diferentes momentos, assim. Tem esse comecinho, né, de como foi, assim, a chegada do pet, como você escolheu o nome e tudo mais. Aí depois é a convivência mesmo, quando chegou na sua casa. Então, como é que foi Uhum. o convívio com os familiares, com os vizinhos, e algumas peculiaridades, assim, do seu pet. E no fim do livro, então, é aquela visão geral, sabe? De quais foram os momentos mais felizes, os mais tristes que você viveu com eles, se vocês viajaram juntos. Enfim, é uma visão geral, assim, né? De como você vê o seu pet, o que mudou na sua vida depois da chegada dele, né?
Então, assim são os 3 livros. E muito legal, o muito legal é que é o seguinte, na verdade, a gente não pode esquecer que ao responder as perguntas, a pessoa está contando, na verdade, a sua história. A intenção do livro, a intenção da coleção, não é a história do pet. Está lá, a história do pet está lá, não resta a menor dúvida. Mas Uhum, é contar a história da pessoa. É deixar. A gente tem que ler imaginando o seguinte: quem é essa pessoa? uhum. O que essa pessoa, sabe, como é a vida dessa pessoa? É um livro que a gente vai comprar. Ah, mas eu gosto de cachorrinho, eu gosto de gatinho, eu vou comprar o livro. Legal. Mas Uhum. não esqueça que você tem que ler o livro sabendo que você está lendo a história de vida de uma pessoa. E Uhum. vendo as similaridades com a sua própria vida. Fala, nossa, essa pessoa aqui me lembra minha irmã. Minha irmã é exatamente assim. E aí começa a fazer essas conexões. Sim, você vai respondendo e outras pessoas têm a possibilidade de ler esse livro, né, e às vezes descobrir coisas, assim, sobre você que você nem fala, né, todos os dias e tudo mais. Sim, E um livro, ele acaba registrando cerca de 20 anos da sua vida, né, se for pensar, assim, no tempo de sim, vida de um sim. pet. Então, tem muita É. coisa para contar, né. E porque também tem isso, né? Eu lembro, eu sempre tive cachorro. Quando eu era criança, cachorro era para durar 8, 10 anos e olhe lá. Hoje em dia tem rações especiais, as vacinas, um monte de cuidado. Tá durando 20 anos o bichinho. Eu acho o seguinte: estando com saúde, ok. O que não pode é aquelas pessoas. Ai, eu não quero meu bichinho. Ele assim, mas o coitado tá que não anda mais. Ele mal e mal respira. Não, mas eu tô. Então, gente, é o respeito, tá? O respeito que você quer ter com você, você tem que ter pelos bichinhos também. Mas isso foi o cachorreiro falando, deixa pra lá. Elô, e agora os próximos passos? Você fez os 4 livrinhos, você já falou que você quer continuar contando histórias de vida das Uhum, pessoas. E como é que uhum. você encontra essas pessoas? As pessoas querem contar a história de vida delas? Ah, então, né, na verdade, são são 2 tipos de livros, né, tem aqueles personalizados, que são feitos a partir da história de vida de pessoas que me procuram, e tem esses Uhum, livros que eu chamo de livros em escala, que são livros de perguntas, né, são livros propositivos. Então esses tá. livros da coleção Pets, por exemplo, são propositivos, então eu não estou contando a vida de uma pessoa, eu estou oferecendo para um tutor a oportunidade, dele registrar seus momentos, né, registrar suas histórias com o seu pet, né. Então, por exemplo, agora no mês de junho, tem 2 pessoas, assim, que me procuraram para contar a história de vida delas, então vou fazer livros, mas assim, para elas, né, não são livros, assim, que vão ser comercializados. E, em paralelo, eu vou fazer livros como esse da coleção Pets, com perguntas, espaço para resposta, e dessa vez tomando coragem para publicar algo ligado à escrita de vida mesmo, né. E eu sempre fico pensando se as pessoas vão ter essa vontade de escrever sobre a própria vida, retomar, o que viveram, né, porque as pessoas a princípio acham que é muito fácil, né, mas quando eu vejo as pessoas que se dispuseram a fazer isso, não é tão fácil assim, mas todas se emocionam muito e consideram, assim, muito importante, sabe. Então, é sempre aquela coisa, assim, de achar que o resultado ficou muito especial, né. E essa também é uma oportunidade da pessoa também dividir o que escreveu, o que contou com outras pessoas, porque às Sim. vezes, na mesma família, assim, você falar sobre coisas cotidianas, né, que você precisa resolver ali no dia, isso, aquilo, mas você não sabe detalhadamente da história de outra pessoa, por mais que, haja muita convivência. Eu, por exemplo, comecei a fazer um livro sobre a história de vida do meu pai, e ele me contou algumas coisas, assim, que me surpreenderam, e foi Uhum. engraçado. Você pressupõe algumas coisas, né, a pessoa gosta disso por conta disso, e de repente você vê que tem toda uma história que você não conhecia, e você ressignifica algumas coisas, né.
Então, acho que isso que é o bacana, né? São esses registros mais emocionais, né? Que a gente Sem acaba, dúvida. né, tudo tão rápido. Sabe, Elô, eu tenho uma coisa, tem uma meia dúzia, uma meia dúzia de 10 historinhas da minha família, e que não estão registradas em lugar nenhum. Mas eu sei, foi que meu avô me contou, minha mãe me contou essas histórias e tal. E são histórias que eu faço questão de ficar repetindo às vezes para os meus filhos, para as famílias das esposas e maridos dos meus filhos, das minhas filhas. E, assim, e outro dia, uma das minhas filhas falou: pô, pai, você já contou essa história umas 20 vezes. Falei: verdade. E eu vou contar pelo menos mais 20. Porque eu quero que você guarde essa história. Para que você conte para os seus filhos: olha, eu falo do meu avô, eu falei: eu quero que você fale que o seu bisavô aconteceu isso com ele. Que é uma história legal, uma história engraçada. Eu nem sei se é verdade. E na verdade, hoje em dia, não faz a menor importância se aconteceu da forma como eu lembro que aconteceu. Mas eu conto, eu reconto, eu repito. E eu falei para ela: eu quero que você guarde essa história. Eu quero que você conte para os seus filhos. Que eu falo: olha, meu pai contava essa história do avô dele, do meu bisavô. Falei: porque se eu não contar, eu vou esquecer. E se eu esquecer, você não vai. Essa história morre comigo. Então eu não quero que morra comigo. Então eles falam assim: pô, pai, mas você já contou de novo essa história? Eu falei: de novo. E aí, só que todo mundo dá risada de novo, que são sempre histórias engraçadas, né? Todo mundo dá risada de novo. E eu vou continuar contando, não se preocupe. Ah, mas são esses legados, né? Que dessa forma permanecem, né? E podem ser passados para outras gerações. Exato. É isso que precisa. E às vezes são coisas pequenas, né? Gosto de uma Bobagemzinha. pessoa e tudo mais, mas, por exemplo, quando você perde alguém, essas coisas pequenas são os pontos de encontro, sabe? Ah, nossa, por que essa pessoa gostava disso, né? Ah, será que ela, então, era de tal forma? Será que pensava isso? Será que pensava aquilo? Eu acho tão interessante, assim, ter esses registros, assim, ter algo Sim. documentado também, falando de ancestralidade, né? Como sua família surgiu, né? Então, aqui no Brasil, tem tanta miscigenação, né? Gente que veio de todos os lados, né? Então, por que uma pessoa decidiu pegar um barco e ir para uma cidade? O que tinha naquela cidade, né? Eu acho tudo muito interessante, que merece ser Nossa. guardado no passado, porque você está vivendo a sua vida e você fica pensando assim: nossa, mas como será que meu bisavô veio parar aqui, né? E essa coisa da verdade também, na minha família, a minha avó sempre falava de um parente alemão e a gente sempre ficava se perguntando assim, quer dizer, parte da família se perguntava se realmente esse parente alemão assim existiu e outra parte super acreditava. Então a gente foi atrás de documentação e tal e a gente encontrou. Então eu acho muito muito bacana isso, né? Você vai vendo assim, você vai construindo, né? Sem dúvida. Quebra-cabeça. Nossa, você falou na questão de barco. Só para você ter uma ideia, meu avô contava a história que o pai dele, quando veio para o Brasil da Itália, disse que ele chegou no porto de Nápoles, lá na Itália, e tinha duas filas, tinha dois barcos saindo. Daí tinha um com uma fila enorme, enorme. Daí ele perguntou: mas que fila é essa? Ele falou: é para América. Ah, e aquele outro lá que não tinha fila nenhuma? Também é para América. Falou: também para América? Então para que eu vou pegar fila? Vou no outro. Só que o que tinha fila era para os Estados Unidos da América. E o que não tinha fila era para o Brasil. Ou seja, por causa de uma falta de paciência do meu bisavô, eu não nasci nos Estados Unidos, nasci aqui no Brasil. Olha só, vê se pode. Não sei se é verdade. Se não for, a história é ótima. Independente de se for verdade, a história é ótima e virou verdade, tá bom, Heloísa? Elo, eu quero saber o seguinte: aonde que as pessoas encontram o Coleção Pets? Olha, é possível encontrar no meu site, que é o lojamoa.com.br. Moa se escreve com
M-O-A-H, ou também na Amazon. E nas endócias, né? E nas endócias aqui de São Paulo, da Augusta e do Centro Cultural de São Paulo também. Ah, que legal, muito legal. E eu quero saber o seguinte: quem quiser conversar com Heloísa Hernandes, quem quiser conhecer mais sobre a tua editora, quem quiser mandar histórias para você, quem quiser saber do teu trabalho, como que faz para te encontrar? Olha, acessando o site da editora e me enviando um e-mail, eu acho que é a melhor forma, né? Repete então, o site da editora, por favor. O site da editora é moaeditora.com.br. Então, de novo, Moa é M-O-A-H. Tá. Então, e aí você vai, cai na tua mão, você responde, você adora, dá para conversar contigo. E, gente, se permitam isso. Eu acho o seguinte: para que o trabalho da Heloísa continue com a qualidade que tem o trabalho da Heloísa, com a importância que tem o trabalho da Heloísa, com o significado que o trabalho da Heloísa tem para a construção de uma sociedade melhor. A gente sempre fala aqui no Café Cultural: quem esquece o passado corre o risco de repetir os mesmos erros. Então, a gente tem que conhecer as nossas histórias. E a gente tem que valorizar as nossas histórias para viver melhor o presente e construir um futuro melhor. Se a gente deixa o passado para lá, a gente simplesmente vai continuar caminhando, errando. E o que a Heloísa faz é nos dar a oportunidade de nos conhecer melhor e sermos uma sociedade melhor. É esse o grande significado do trabalho da Heloísa, é fazer uma sociedade melhor. Então, conheçam o trabalho da Heloísa, vão atrás, se permitam, conversem com ela, e vocês vão ver como vocês vão ter histórias ótimas para contar. E se der, ela registra essas histórias. Certo, Elô? Certo, agradeço muito pelo apoio, valorização da coleção, porque é por aí mesmo. Eu acho que quando você fala sobre a sua vida, você tem a oportunidade de rever muita coisa e poder mudar, né? Alguma coisa também em relação a isso, e outras pessoas também têm a chance de te conhecer melhor, né, e ressignificar as coisas. Como eu comentei, né, em relação ao caso do meu pai, eu achava que era uma coisa, de repente vi que era outra, né, e isso faz com que a gente mude também, né. É importante ter essa troca, é importante ter esse momento, assim, de voltar, né, a resgatar as suas memórias, né, enfim. Nossa, isso é importantíssimo, isso é fundamental, gente, é fundamental, é fundamental. Elô, eu quero te agradecer demais, te parabenizar pelo teu trabalho, pela tua editora, pela tua iniciativa. Continue, não pare. Eu sei que tá cheio de percalços no caminho, ter uma editora não é fácil, você tem milhares de preocupações, não é só arrumar boas histórias, mas é todo um trabalho de produção, de veiculação, de divulgação comercial. Não pare, o teu trabalho é extremamente necessário. Receba sempre o nosso apoio. Tendo novidades, fala com o pessoal da LC ou liga para a gente. Você tem portas abertas aqui no Café Cultural. Ai, muito obrigada. É por aí mesmo. Gente, quero agradecer demais a audiência de vocês e continuem acompanhando o Café Cultural. A gente volta logo, logo com um bate-papo tão gostoso como foi esse com a nossa amiga Heloísa. Elô, obrigado, um grande beijo, tudo de bom. Tchau, tchau.